Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje eu vou precisar mais do que nunca da ajuda de vocês, eu preciso que vocês deem like nesse vídeo com força, que vocês compartilhem e comentem, porque quando você faz isso você aumenta a relevância do vídeo e o YouTube, que não gosta desse tipo de vídeo aqui, ele detesta esse tipo de vídeo, esse vídeo polêmico, vídeo de denúncia, ele não gosta. Inclusive o canal Histórias da Vida Pet fechou por causa disso. Ela estava fazendo muita denúncia sobre os maltratos a animais e tudo. E por causa disso o YouTube simplesmente acabou com a parceria com o canal dela. Ela fez um novo canalzinho que agora vai ser de terror, né? Histórias mais voltadas para o paranormal. E eu peço que você, por favor, se inscreva, dê essa força lá. O canal tinha quase 5 mil, ela perdeu tudo. Então vamos ajudar a nossa amiga da Histórias da Vida Pet com agora nesse novo trabalho, né, que infelizmente é isso. Muitos canais vocês vão ver isso acontecer com muita frequência em vários e vários canais. Então já vamos apoiar o novo trabalho dela, tá certo? Eu fico muito agradecido, é mesmo que vocês clicar em algum dos nossos vídeos também. Ajude lá, dê essa força, eu fico muito grato a todos vocês, vai valer a pena. Vai ser um canal que vai crescer muito se Deus quiser. Então por isso mesmo é que eu peço o seu like nesse vídeo, o seu compartilhamento, o seu comentário, para que o YouTube pense duas vezes antes de remover esse conteúdo, que é bem provável que eles façam isso, tá certo? Mas se isso acontecer, a gente vai postar lá na nossa página do Face. Para você que não sabe também, procure lá Encarando o Sobrenatural e você vai ver logo a nossa página. E é o seguinte, família, esse vídeo aqui se trata de uma coisa muito estranha que nós vamos analisar. Eu não quero aqui afirmar que foi, que não foi, porque eu não sou dono da verdade, eu não estava lá para dizer, ó, foi assim e acabou. Agora a gente vai analisar os fatos e você vai ver que são fatos estranhos. Ou você leva para o lado de premonição, ou você leva para o lado espiritual. Não tem outro termo para isso. É uma coisa muito estranha. Já desde muito tempo que vem denúncias e mais denúncias dizendo que a Globo tem pacto com o demônio. Todos os seus artistas ali, os âncoras pelo menos, né, os grandes artistas da Globo, teriam que passar por um tipo de túnel subterrâneo, inclusive, algumas pessoas dizem, né? Inclusive ex-bruxos como o Tio Chico. A gente tem vídeo aqui no canal, ainda tá aí no ar, não sei por que milagre, mas ainda tá aí no ar. Esse vídeo ele também fala que fez pacto de vários artistas e que todos eles, os grandes, fazem isso. Eu não sei se é verdade, como eu tô dizendo, eu não sou o dono da verdade. A gente simplesmente escuta as coisas e conversa sobre o assunto, e nem isso eles querem permitir. É um absurdo, né, família? Mas enfim, os Trapalhões todo mundo conheceu, acredito que a maioria de nós, né, que já tem mais de 25 anos, conheceu os Trapalhões e sabe que era um grupo muito famoso, né? Eram os principais aí na comédia. Até hoje ainda os filmes continuam rolando, muitas pessoas gostam de assistir, eu também gosto, não vou dizer, realmente é muito engraçado, até porque aquele humor não era tão apelativo como o de hoje, né, onde é mais uma pornografia com revestido de humor. Antigamente era humor mesmo. E os Trapalhões, eles conseguiam arrancar risada até de pedra, porque realmente era muito engraçado. Naquela época que tinha o Zacarias, Mussum, Dedé e Didi, era de fato muito engraçado. Mas você vai ver agora um episódio que ele passou despercebido. Mas hoje você analisando e sabendo os fatos como ocorreram durante toda a história do grupo, você vai ver que foi uma premonição e as pessoas nem perceberam. Quase que um tipo de deboche com o que ia acontecer com a história do próprio grupo, que foi colocada ali e totalmente sem explicação. Eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente vai assistir juntos e vamos comentar. Vou soltando aí e vou parando pra vocês verem, tá certo? Então vamos ver juntos. Eu vim a saber que o seu pai, o Zacarias, e o seu pai, o Mussum, faziam parte de um quarteto muito famoso com mais dois outros comediantes, o Didi e o Dedé. Isso mesmo, o papai mostrava sempre fotografia deles. Eram 4, mas eram como se fossem irmãos. Então, família, quem é mais sensível, quem é mais desperto já deve ter sentido um frio na espinha, porque você viu que se trata ali de uma simulação do futuro. Inclusive o apresentador ou é uma anomalia genética ou já é uma mistura com algum tipo de alien. Você vê a orelha dele já é anormal. Mas se trata ali de um futuro e ele tá falando ali com os filhos de Mussum e Zacarias. E pelo que você entende, ele falando ali, os dois já não existem mais, os dois já morreram. Quer dizer, de alguma forma a emissora, o roteirista que escreveu esse episódio aí, já sabia que os dois seriam os primeiros a morrer. Veja que coisa estranha. E vai ficar ainda mais estranho no decorrer do episódio. Vamos ver aqui juntos, mas já vá ficando de orelha em pé igual a jumento ruim, já vá prestando atenção. Inclusive o velho Musso, meu pai, conversava muito comigo sobre esse negócio dessa época aí. Falando nisso, seu pai já Se pirulitou. Eu sinto muito. Você viu, família, como a coisa realmente é de arrepiar.
E o roteirista ainda foi mais além. Ele quis deixar bem claro para que ninguém viesse com aquela desculpa de dizer: não, vocês estão aí inventando chifre em cabeça de cavalo, vocês ficam inventando as coisas, vocês vê coisas onde não tem, é um absurdo isso, não é bem assim, não tem nada disso na série. Mas você vê que se trata de um futuro onde os dois filhos, repito aqui, do Zacarias e do Mussum, estão relatando que os seus pais já morreram e eles estão dando essa entrevista no futuro e relatando coisas que iriam acontecer ainda. Inclusive os próprios dois atores vivos é que estão fazendo o papel dos próprios filhos. Eles nem pensavam em morrer ali, mas o roteirista já sabia, né? A Globo já sabia de alguma maneira. E aí a gente vai conversar sobre isso aqui. Mas ainda para debochar ainda mais do que eles sabem, ainda para debochar ainda mais, ele dá mais detalhes ainda. Detalhes que ainda viriam acontecer muitos anos na frente, como cirurgias plásticas no Dedé Santana, como a briga entre Didi e Dedé, onde eles passaram vários anos sem se falar. E outra coincidência que a gente vai falar depois. Coincidência não, né? Porque não existe coincidência. Não existe coincidência. Você vai ver isso aqui. Veja como é impressionante a continuação das revelações que eles fizeram nesse episódio e até os dias de hoje as pessoas não tinham percebido ainda. Vamos ver juntos, família. Continue e preste o máximo de atenção. O tio Dedé continua fazendo plástico até hoje. Olha, ele esticou tanto a pele que até o umbigo dele foi parar aqui na testa. Vem aqui assim, ó. Realmente tem uns 15 anos que eles não se falam não, sabe? Foi no último programa do ano 2000, é que eles tiveram uma briga tremenda lá no camarim, aí daí pra cá eles não trabalharam junto mais. Família, sem fazer sensacionalismo nenhum, você vê que é impressionante o fato. Até a data, a quantidade de anos que o Didi e Dedé passariam intrigados, quase como se de fato isso fosse o roteiro da vida real, o cara acertou. Eles passaram exatamente 15 anos sem se falar, sem trabalhar juntos. E o programa, para você ter ideia, esse programa que está se passando no futuro, ainda para deixar a coisa ainda mais impressionante e não restar dúvida para discussão nenhuma, para outro tipo de teoria, para finalizar o assunto mesmo, fechar com chave de ouro, eles ainda preveram a data que os dois voltariam a se falar. Esse programa que você está vendo aí no futuro, pelo roteiro, pela história, se passou em 2008. É claro que não foi gravado em 2008. Até porque o Zacarias e o Mussum nem eram mais vivos em 2008. Mas eles estão simulando que estavam em 2008 e que eram os dois filhos, você já entendeu isso, que eram os dois filhos do futuro, e que Dedé e Didi iriam se falar de novo nesse ano de 2008. E exatamente assim aconteceu, irmão. Veja aí, inclusive, quando isso aconteceu e quando os dois filhos tentam fazer os dois se falar. Veja aí, e em seguida você vai ver quando os dois realmente começaram a se falar de novo. Realmente tem uns 15 anos que eles não se falam não, sabe? Realmente, faz muitos anos que eu não vejo o Didi. Faz muito tempo que eu não trabalho com ele, né? Mas seria um prazer trabalhar novamente com o Didi. Zaca, que bonito ver dois velhos amigos voltar a trabalhar juntos, né? É mesmo. Ah, se meu pai estivesse aqui, o velho ia gostar muito. Se meu pai estivesse vivo, ele ia adorar esse momento. Então, família, como argumentar contra fatos? Não há como. Se você quer negar a espiritualidade, irmão, se você quer levar a sua vidinha como sempre, achando que o mundo é isso que você vê, né? Comer, cagar, trabalhar, dormir e voltar à rotina de novo. Se você acha que o seu mundo, você quer continuar nesse mundinho seu, nessa redoma de vida, continua, irmão, de boa. Mas para os fortes, para as pessoas fortes que aceitam a verdade, fique sabendo que o mundo é muito mais do que a gente pensa. Existem muitos mistérios, irmão, entre o céu e a terra que a gente nem imagina, nem sequer imaginamos. A ficção sempre imitou a realidade. Isso aí que você viu, eu já falei aqui uma vez o que é que eu penso sobre esse tipo de coisa. Está inteiramente ligada com um demônio. Não se trata, para mim, não literalmente de premonições, mas sim de coisas que o maligno vai fazer. Então ele simplesmente está avisando fatos que ele vai fazer e vai ser concluído ou mais cedo ou mais tarde. Mas aí você vê que ele dá com precisão, o que mostra claramente que essas pessoas que fazem esse tipo de roteiro, que fazem essa programação, não fazem só por fazer. Existe um objetivo muito maior, que inclusive está em capturar a sua própria alma nessa programação. É colocar mensagens ruins, geralmente mensagens que vão contra o próprio evangelho, para te desviar do caminho que Deus preparou para você. Eu sei que as pessoas elas não gostam de ouvir isso, porque elas querem, como eu disse, continuar como gado, sendo conduzidas na mão daqueles que vão sacrificá-las, e elas querem continuar sendo conduzidas de boa. Não, eu não quero me preocupar com isso, eu já tenho problemas demais, a minha conta de água veio caríssima,
A minha conta de energia só vem subindo. O governo já falou aí que vai agora multar também, né? Quem passar aí, como naquele ano, né? Quem passar dos quilowatts gastos também vai ser multado agora, vai pagar uma taxa a mais. Pra que é tudo isso? Você vê a situação que tá. Todo mundo sem dinheiro, país em crise. E o governo só tome multa, tome aumentar a taxa. Cada vez mais a apreensão de veículos aí pra quem tá andando aí sem um documento em dia, né? Porque isso aí é um absurdo. O Estado vai e toma seu carro. Então, o Estado faz realmente essas coisas para que você fique preso nessa Matrix, para que você não possa ver mais nada, você não consegue nem respirar. Como é que você vai pensar em espiritualidade se você mal está conseguindo respirar aqui no físico? Então é isso, essa Matrix consiste nisso, irmão. É isso que a gente chama de Matrix, esse mundo que é te apresentado como tudo, esse mundo materialista, que inclusive eu fiz um vídeo aqui, não sei nem se está no ar ainda, mas provar a você que o mundo é só isso que você vê é uma das metas da agenda global, a agenda de 2030. Eu acho que esse vídeo tá aí, deve ser o que é nova ordem mundial, é a introdução mesmo da nova ordem mundial. Eu digo a vocês, irmão, é muito importante que você assista os nossos vídeos completos, não ficar assistindo um ou outro perdido, porque eu tento fazer aqui um conteúdo para vocês, inclusive isso nem dá audiência, porque as pessoas gostam de coisa sensacionalista. Mas eu procuro fazer um conteúdo aqui que dê para você que está acompanhando entender o nosso raciocínio e saber o que nós sabemos. E que você realmente se torne um guerreiro e passe isso adiante. Porque eu acredito firmemente que essa é a única maneira de a gente conseguir evitar as coisas, nós nos blindarmos contra esse tipo de coisa. Porque estamos sendo bombardeados desse tipo de mensagem e influências malignas, inclusive do submundo, o tempo todo, irmão. E eu não tenho dúvida sobre isso. Então tá mais uma prova aí das influências malignas, inclusive espirituais da própria Globo, porque não tem outra explicação para o que você acabou de ver. Ali foi dado os detalhes dos acontecimentos futuros, claramente. Quem não quiser ver, não veja, continue no seu mundinho, mas os fatos estão aí. Reveja esse vídeo se você ainda não entendeu, mas assista com outra pessoa, veja que contra fatos realmente não existe argumento. Aí é um fato, e se fosse do tempo da velha mídia, se nós não tivéssemos essa válvula de escape que ainda é a internet, pelo menos até agora ainda está sendo um pouquinho, mas cada vez está se fechando mais, mas ainda está sendo, você jamais saberia dessas coisas, ou jamais, pelo menos, ainda que soubesse, jamais veria pelos nossos olhos aqui, porque a última coisa que eles querem é que você siga o caminho da verdade, o caminho que o nosso Yahushua, o nosso Jesus Cristo, traçou para você e deixou aí. Eles vêm jogando terra nesse caminho que já é estreito, e eles vêm jogando terra que é para você passar direto por ele, você continuar naquela estrada larga, que é a estrada da perdição. Então, irmão, está aí claramente, para mim fica óbvio, fica provado que essa rede podre de televisão é muito mais podre do que a gente imagina, tá certo? Então, até veja como eles tratam o próprio elenco deles, né? As próprias ferramentas deles, que os artistas não são mais do que isso, ferramentas na mão desses caras, usadas e descartadas na hora que eles bem entendem. Mas enfim, família, eu vou ficando por aqui. Deixa a sua opinião, por mais que você não acredite nisso, acha que isso aí é tudo bobagem, isso não existe, enfim, deixa a sua opinião. E você que concorda também, irmão, alguma coisa que eu deixei de destacar aqui, deixei de mostrar, deixa aí no comentário, porque é com o seu comentário que eu vou melhorando aqui os nossos conteúdos, tá certo? Então, peço quanto você ajuda para que esse vídeo passe adiante, porque se for depender de recomendação do YouTube, meu amigo, nós já éramos. Então eu conto com a sua ajuda, irmão. Fiquem todos com Deus, um abraço e que o nosso Yahushua acompanhe e proteja vocês de todo mal, tanto físico como espiritual. Então sempre encarando o sobrenatural.